Oi pessoal, a gente já fez a leitura da reflexão sobre a liturgia da palavra desse 29º domingo do tempo comum, mas eu achei que seria legal dessa vez também fazer esse segundo vídeo. Às vezes eu faço um segundo vídeo comentando um padre da igreja, né, algum santo, alguma coisa que corrobora aquela interpretação que foi feita, né, naquela reflexão, né, uma vez que a nossa interpretação ela não é livre, mas existe uma forma de interpretar a Sagrada Escritura, né? Então a gente vai pegando também essas fontes. Então, às vezes, eu faço um outro vídeo comentando alguma coisa ou outra, e nesse eu queria comentar como que eu cheguei nisso, afinal de contas, por meio de um modo de interpretar que a igreja ensina, né? Que chegando no seu sentido pleno. O sentido pleno, pessoal, da Sagrada Escritura é o seguinte: toda a Sagrada Escritura, cada parte da Sagrada Escritura e toda ela falam de uma única coisa. Deus quer nos dizer uma única coisa de diversos modos. Então, quando a gente lê cada trechinho da Sagrada Escritura, elas estão falando dessa uma única coisa. E quando a gente lê, e quando a gente começa no Gênesis, termina no Apocalipse e fecha a Sagrada Escritura, a gente vai dizer, bom, o que Deus nos diz? Então, uma única coisa, né, principal, né, da qual todas as outras derivam. E esse é o sentido pleno que a gente tem que encontrar em cada uma das leituras e no conjunto das leituras, né, dominicais. Então, o que é isso que Deus quer nos dizer? Ele sempre quer falar, pessoal, da sua união conosco, da união entre Deus e a igreja. Essa união que é plena no céu e se dá pela caridade, pelo amor, uma entrega total entre Deus e os homens, e que começa aqui. Então essa comunhão já começa aqui, mas é plena lá no céu. Mas ela já começa aqui pela fé, pela esperança e pela caridade, vai ensinar São Paulo. Então, São Paulo vai dizer, a fé aqui, depois dessa vida, ela vai ser substituída pela visão de Deus. Ora, se ela vai ser substituída pela visão, então a fé aqui é o quê? É uma confiança em Deus, né? Apesar de não estarmos vendo face a face. Depois, a esperança vai ser substituída pela posse de Deus. Então aqui a esperança é um desejo de Deus, de possuí-lo. E a caridade permanece. A caridade é uma pertença a Deus, entregar-se de todo ele. Então, pessoal, o sentido pleno sempre vai chegar na fé, na esperança e na caridade, que são essa união com Deus aqui, já que começa aqui, nessa vida, e sempre, de preferência, chegar na caridade, que é essa entrega, essa pertença a Deus, que é o que vai permanecer no céu por toda a eternidade. A gente pode resumir isso de diversas formas. Santo Agostinho, por exemplo, falava isso no iniciozinho da Cidade de Deus. Ele falava, a Cidade de Deus, vamos levar isso para a vida interior, né? O que seria a Cidade dos Homens, né? O amor próprio até o desprezo de Deus. E o que seria a Cidade de Deus, ou seja, o reino de Deus no nosso coração? O amor a Deus até o desprezo de si, né? Então, ou seja, primeiro mandamento, amar a Deus mais do que você ama a si mesmo, né? E aí você se ama a partir do amor de Deus, ama as outras coisas a partir do amor de Deus. É isso aí, pertencer a Deus. Então, a gente vai chegar no sentido pleno. Então essas leituras também tem que chegar lá. Então vamos lá. A primeira leitura do Antigo Testamento, Moisés com as mãos levantadas, e Israel ganhava a guerra enquanto isso estava acontecendo e começava a perder na medida que ele abaixava as mãos. Mas o que aconteceu? Moisés começou a ficar com as mãos pesadas, esse é um elemento importante. E aí ele precisou de ajuda ali, mas perseverou, ele combateu, ele foi testado, ele foi provado. E diante disso ele teve um combate, e fez o esforço, e venceu. Depois, Timóteo. São Paulo fala do esforço de Timóteo. Olha, Timóteo, persevera, né? Em nome de Cristo, em vistas ao céu, persevera na evangelização, oportuna e inoportunamente e tal. Ou seja, estava sendo provado e, diante disso, um combate, um esforço. Então, fé é sempre por um combate, pessoal, por um esforço de nossa parte, uma resposta a partir de uma aprovação, né? E é essa resposta que nos une a Deus. Essa resposta que a gente dá, né? Porque a partir dessa resposta a gente escolhe entre nós mesmos ou Deus, ou a vontade de Deus, ou o amor a Deus, né? Então é importante essa aprovação e é importante essa resposta que a gente dá por meio desse combate. Então é importante a gente entender esse ponto. E a insistência da viúva do evangelho também, né? O que isso significa? A mesma coisa. Ela estava sendo provada e tardava ali a resolução, a justiça. E aí ela insistiu, né? Diante disso, um combate, uma insistência, uma perseverança. Né? Então, um esforço, uma fidelidade, uma perseverança, ou seja, um combate espiritual ali a partir de uma provação. Eles não veem, então,
sem algum sofrimento que precisa ser suportado por um bem maior, pessoal. E qual é esse bem maior? Esse bem maior ficou claro nas próprias leituras, né? Olha só, Moisés, qual foi o bem maior? Olha só, ele teve que suportar uma mão pesada, mas o bem foi muito maior do que a provação, né? Do que o que ele teve que suportar ali. O bem maior foi a vitória, né? Na guerra. Ou seja, em vez do povo de Israel perecer, em vez da morte, uma quer fazer uma associação à morte eterna, em vez da morte eterna, a vida eterna, ganhamos a vida. É muito maior, né? Do que o braço pesado. Então, aqui nós estamos falando do céu, fazendo uma relação com então essas leituras, né? Com a vida interior. Nós estamos falando de provações, sofrimentos, e pela fé, quando a gente persevera e combate o bem e o bom combate, o prêmio é o céu. Da mesma maneira, a viúva, né? Qual foi o que ela recebeu, o bem que ela recebeu no final das contas? Ela recebeu a justiça. Que justiça é essa, senão o próprio céu, o reino de Deus, né? A justiça nem sempre é plenamente realizada aqui nessa vida, pessoal, mas na outra. Às vezes aqui sim também, mas plenamente na outra vida, né? Na vida eterna. Então, e no caso de Timóteo, São Paulo aí já deixou claro, ele falou, olha Timóteo, persevera diante de Deus e Jesus Cristo, que há de vir os julgar os vivos e os mortos em virtude de sua manifestação gloriosa e de seu reino, ou seja, persevera em nome do céu, em vista ao céu, né? Então, a gente já tem aí as leituras deixando claro isso, né? Uma recompensa do céu por meio de um combate da fé que foi provada. Beleza, a gente chegou no sentido pleno. Fé, esperança, caridade, né? Essa fé que é provada e pela resposta, a gente tem uma união com Deus e recebe então o céu, a vida eterna. Então a gente chegou no sentido pleno, né? E aí, então, uma observação agora rápida a respeito disso. Agora um parênteses aqui. Isso significa, então, que a gente não pode pedir as coisas a Deus? Né? Não posso pedir alguma coisa, uma cura de uma doença? Podemos. Né? E Deus muitas vezes dá esses mimos pra gente. A questão toda é que a fé ela não se realiza só aí. Né? Pode acontecer de Deus não querer dar esses benefícios, né? Esses bens terrenos pra gente, mas pode ser que a gente precise justamente não tê-los para que a nossa fé cresça. Ou seja, para que esse combate, para que essa perseverança, para que a nossa resposta a Deus independa dessas coisas, né? Mesmo que Ele não queira nos dar determinadas coisas, o que Ele esteja, né, esperando um pouco para ver qual é a nossa resposta, isso daí não é tardar, né? É pedagogia divina isso. Então, a nossa fé ela é testada. Muitas vezes, o benefício disso vai ser o céu, e não necessariamente um bem aqui nessa vida, né? Vai ser um bem maior. Né? É difícil a gente engolir isso, mas é assim. Né? O cristianismo, e de fato, né? O céu, realmente, a eternidade, ela supera em muito um tempinho aqui de provações que passa. Né? Então, o que a gente pode fazer? Pede, mas depois fala, Senhor, seja feita a vossa vontade e não a minha. Oração de Jesus, né? No Horto das Oliveiras. E aí sim, a gente então pede a graça que a gente tem para pedir, mas ao mesmo tempo faz esse combate, essa santa resignação, esse combate pelo esforço, né? Em perseverar na vida cristã, nas orações e no amor a Deus, independentemente de receber ou não determinadas graças, determinados benefícios aqui, mas em vistas, né, ao céu e também tudo para a maior honra e glória de Deus, né?